Aleluia, aplauda, aplauda esse nosso Deus maravilhoso. Tudo que nós temos vem dele, amém? Por isso somos gratos a ele, por isso adoramos, exaltamos esse nosso Senhor. Meu irmão, eu quero te convidar neste momento, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia, falar um pouco hoje da palavra do Senhor, sobre mordomia no trabalho, mordomia no tempo. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Provérbios. Dois textos eu gostaria de ler nesse início aqui, meus irmãos. Provérbios 24, 30 e 31. E após estaremos lendo Efésios 5, 15 e 16. O centro realmente dessa palavra hoje é gratidão. Nós vamos falar sobre trabalho e tempo, mas tudo vem do Senhor, amém? Você crê assim? Então isso que nós acabamos de cantar reflete bem a vida que nós precisamos ter em Cristo Jesus. E numa sociedade muitas vezes egoísta, nós somos gratos ao nosso Deus. Todos encontraram? Provérbios 24, 30 e 31 diz assim, ó: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. E nós vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. E a palavra de Deus nos traz mais ensinamentos. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Feche seus olhos, orem agora neste momento por mim, para que nós possamos receber palavra de Deus nessa manhã. Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai. Nós cantamos e é isso de fato que nós sentimos e nós vivemos. Gratidão a Ti, Pai, por tudo que Tu és, Senhor, pela salvação em Ti, Senhor Jesus, e pela vida que tem nos dado, pelo trabalho que tem concedido a cada um de nós, e através, Senhor, do nosso suor nós tiramos o nosso sustento. Pai, obrigado, Senhor, por nos ajudar a administrar o tempo, Senhor, e priorizar sempre o Teu reino. Pai, essa palavra vai vir de encontro às nossas necessidades, as necessidades de um tempo, Senhor, em que muitas vezes nós vivemos correndo, nós vivemos, ó Pai, atarefados, mas o Senhor tem bons conselhos para nós hoje, Senhor, e eu coloco a minha vida diante da Tua presença. Usa, Senhor, a minha vida, ó Pai, que nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Alcança cada coração nessa manhã, Pai, cada vida nessa manhã. Aqueles também, Senhor, que estão cultuando conosco pelas mídias sociais. Abençoa, Senhor, e conduz, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Podem se assentar, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Amém. Como é bom estar com vocês nessa manhã. Nós sentimos a ausência de vários irmãos nossos. Aproveitando aí o mês de férias, né? O mês de julho, muitos estão viajando com a família. E também recebemos vários irmãos, amigos que estão conosco nessa manhã. Você consegue olhar para o lado e ver alguém que está conosco nessa manhã que nem sempre estão? Nós temos a minha irmã Gemima, que eu conheço desde a minha infância, né? Maravilhosa, vó da Stephanie, mãe do Fábio, que congrega conosco, Davi, muito bom ter conosco, né? Temos também minha família lá atrás, meu irmão Zéias, né? Meus sobrinhos, Emily e Mateus, e o Muriel, um sobrinho que eu ganhei há poucos anos aí, que é uma pessoa maravilhosa também, está conosco. Essa família maravilhosa, né? Que já nos deu ar de gratidão a Deus pela vida dessas pequenas, e cada um de vocês que vieram nesta manhã, que nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Sermos instruídos pelos bons conselhos da palavra do Senhor, amém, irmãos? Nós estamos trabalhando nesse mês de julho sobre mordomia, né? Mordomia cristã, e nós podemos ouvir, né, o pastor Dirceu falando no primeiro sábado desse mês, dia 4, sobre
o cuidado especial com as dádivas de Deus, né? Dando foco aos dons e talentos que nós recebemos, né? Para abençoar as pessoas, para abençoar o reino, para trabalharmos no reino de Deus, nós precisamos administrar com muito zelo cada um desses dons. Na semana passada, a diaconisa Tatiane falou conosco sobre finanças, né? Ter o cuidado para que o dinheiro não seja nosso senhor, mas ao contrário, que ele seja o nosso servo, né? Que o dinheiro trabalhe para ser bênção para as nossas vidas, e que nós não corramos, né, sempre atrás do dinheiro de maneira desenfreada e deixando o que é importante. E hoje nós queremos conversar com vocês, irmãos, nessa oportunidade sobre a mordomia do trabalho e também do tempo. Por falar em tempo, orem, intercedam, né, porque o tempo às vezes me engana. Quando eu vejo, já passou muito tempo, e, né, então que Deus esteja ajudando e que a gente possa aprender já nessa palavra, né? Irmãos, é tão bom nós compreendermos sobre isso, que Deus, ele precisa ser presente em cada detalhe da nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós nos colocamos para fazer nessa vida, nós precisamos entender que nós somos chamados à obediência. E já foi falado no começo pelo pastor, o que é um mordomo, né? O mordomo, ele é um administrador, né? Ele é um administrador de algumas coisas, né? Mas ele não é dono de nada. Ele administra as coisas de outra pessoa. Então você e eu, nós somos mordomos daquilo que é de Deus. Meu trabalho, né? O espaço da Jaque não é dela, é do Senhor, e ele administra, e ela administra. Só que como é do Senhor, o Senhor cuidou e abençoou ela nessas questões, né, de justiça. Então quando nós dependemos do Senhor, quando nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que nós estamos vivendo, o Senhor age de maneira muito especial. Então hoje nós queremos falar em 3 linhas aqui, meus irmãos. Primeira coisa, dependência. Né? Nós somos dependentes de Deus para administrar. Segunda é a mordomia do trabalho, e a terceira nós vamos falar sobre a mordomia do tempo também, né? Muitas vezes aí fora, não nós chegamos de maneira diferente, mas o trabalho é visto como um fardo pesado, né? Um lugar onde nós só estamos lá para pagar os boletos, né, para os vencimentos que vai chegar na sua casa, no seu DDA ali, você precisa pagar, e às vezes o trabalho para o mundo, para a sociedade, é isso, é um fardo. E depois do pecado parece que, né, só que nós entendemos que o trabalho, ele surgiu antes do pecado. Deus trabalha ou não, irmãos? Amém? Ele trabalhou e em 7 dias ele criou o mundo, criou todas as coisas. Né? Ele criou no sétimo dia o sábado para nós, né? Mas ele não trabalhou no sentido, né, que vocês estão pensando aí. Mas assim, a palavra vai dizer que ele criou o sábado, ele criou o 7º dia, né? E aí nós entendemos que o Senhor Deus, ele já nos ensina a trabalhar antes mesmo de ser criado o homem. E quando ele cria o homem, o que ele fala para Adão? Né? Gênesis capítulo 2, versículo 15, mostra Deus falando para Adão assim, ó: zela, cultiva e guarda essa terra. Depois da criação, ele já instrui o homem a trabalhar, isso antes do pecado, né? Então o trabalho é bênção, é uma dádiva especial de Deus para nós. É através do trabalho que o Senhor nos concede sustento, dignidade, propósito e honra diante da sociedade. Talvez nós estejamos vivendo um tempo dentro do nosso trabalho que está sendo desafiador, que está sendo difícil. Está enfrentando várias complicações, as pessoas, né, na sua maldade, querem, né, usar você como trampolim para subir, ou outras questões mais, injustiças, né? Mas nós entendemos aqui, através da luz da palavra de Deus, que o trabalho é bênção. É uma dádiva de Deus para nós, né? Só que nós precisamos compreender algumas instruções de Deus. Então, quando nós olhamos o texto que nós lemos lá, começo da palavra, o sábio Salomão, ele nos faz um alerta visual fortíssimo. O que diz lá em Provérbios 24, 30 e 31?
ele viu, né? Eu passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. O que esse texto nos ensina, irmãos? Como que nós administramos o nosso trabalho? Será que nós estamos agindo dessa forma como preguiçosos? Né? Não fazemos o que é necessário? E também o texto lá que nós lemos de Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, porque os dias são maus. Né? Os dias em que nós vivemos são difíceis. E quando nós pensamos na primeira parte, no primeiro texto, aí nós vamos para a dependência de Deus no nosso trabalho. Não podemos começar a falar sobre fazer algo dentro do nosso trabalho sem falar sobre aquele que nos dá força e capacidade para fazer algo. Então, a nossa dependência de Deus, ela é importantíssima. Nós precisamos alinhar os nossos planos aos planos de Deus. Amém? Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ontem nós falamos sobre isso no PG dos jovens. Inclusive você que é jovem está convidado, hein? Cada 15 dias tem o PG do Flame lá em casa. Amém? Então nós precisamos alinhar. E esse texto que eu vou ler agora, que foi lido no começo pelo pastor, né, lá em Isaías 55, 8 e 9, diz um pouco sobre isso também. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos, né? Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos. O que esse texto diz para nós, irmãos? Muitas vezes o que eu penso para o meu trabalho, lá onde eu estou inserido, não é o melhor. Deus quer algo maior ainda para mim e para você. Que você faça algo mais. Uma vez eu vi num desses treinamentos de motivação, o cara falando bem assim: se o teu patrão pedir para que você vá lá na venda, a venda da minha idade, tá? Na minha época a gente falava venda. Hoje é hipermercado, né, Augusto? Supermercado, né? Falava assim para você: vai lá e traga um abacaxi para mim. Aí você vai lá na hortifruti lá e você não acha o abacaxi. O que você faz daí? Você volta e fala para o seu patrão que não tem abacaxi? Nesse curso ele falava assim, ó, você vai voltar e não vai trazer nada, porque ele pediu um abacaxi. Mas você vai olhar em tudo que tem e vai falar para o seu patrão assim: Vinícius, não tinha abacaxi, mas lá tinha abacate, lá tinha tomate, é uma fruta também, irmãos, laranja, tinha uva. É fazer mais do que você, né, lhe é pedido. Isso faz com que o patrão veja você de maneira diferente. Então Deus, Ele quer que nós sejamos mais, né, no nosso trabalho também, porque os planos dele são maiores do que os nossos. Devemos buscar a direção para a gente não errar no nosso trabalho, a direção de Deus. Isso é ser dependente, entender que os planos dele são maiores do que os nossos. Amém, irmãos? E existem umas perguntas que nós precisamos fazer para nós, né? Devemos buscar essa direção para que a gente não erre, né? O trabalho para o cristão não é apenas um meio de sobrevivência financeira. Não é só para a gente ter o que comer, o que vestir, né? Ele também é um meio de missão. É um meio também de você ser relevante onde você está. Devemos ir além disso e perguntar para nós todos os dias: esta é a melhor forma de te servir, Senhor? É a melhor forma, dessa forma que eu estou trabalhando, é a melhor forma de servir ao Senhor? O que posso melhorar no meu ambiente profissional para te glorificar? Ah, mas o meu patrão não merece. Ah, mas o meu colega de trabalho, ele não faz assim. Mas você é diferente. Tudo o que você fizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então tudo o que você for fazer precisa glorificar ao Senhor. Então nós precisamos fazer as perguntas: de que forma as minhas atividades técnicas também, né, contribuem para deixar o mundo melhor, o mundo um lugar melhor? O que eu posso fazer no meu ambiente de trabalho? Às vezes o nosso trabalho está um caos. Às vezes está difícil de agir. E de repente a melhor forma, a gente quer que o Senhor nos tire daquele lugar. Mas Daniel pediu para que o Senhor o tirasse da Babilônia?
Ou ele foi diferente ali? Né? Então é sobre isso, é perguntar para o Senhor, né, o que Ele quer que nós façamos naquele lugar. Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 23, Daniel ora assim, ó, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Daniel teve essa sabedoria, e na hora que ele foi provado, ele foi aprovado. Ele foi lá, decifrou, né, o sonho do rei, e ele foi elevado em alta conta, e ele foi uma pessoa que foi usado ali na corte do rei para ser bênção, e ele não se deixou corromper, irmãos. É sobre isso, né? Ele estava lá, ele podia comer de tudo que tinha lá, ele não fez isso, né? Todos os dias, 3 vezes por dia ele orava, se posicionava, né? Ele foi jogado dentro da cova dos leões. Às vezes nós somos jogados dentro das covas dos leões. E o que nós fazemos? Senhor, muda o paladar desses leões. Nós precisamos orar pedindo a Deus sabedoria, para que a gente possa ser relevante ali onde a gente está. A gente precisa de sabedoria de Deus, na dependência dEle, para agir diferente. Não ser levado com a massa. Se eles estão roubando, vou roubar também. É o que nós falávamos há pouco, né? Nós falávamos há poucos ali, tipo assim, quando há ódio em todo o seu local de trabalho, onde você está, você vai ser o amor. Onde há briga e conflito, onde você está, você vai ser o pacificador. Dependência do Senhor nós precisamos ter. Precisamos dar esse testemunho de quem nós somos. Amém, irmãos? Não importa o quão hostil seja o seu mercado de trabalho, a sua empresa. Pela fé você pode ir ao Senhor e Ele responderá, derramando discernimento e competência sobre a sua vida. Muitas das vezes nós pedimos para sair de um lugar, né, como eu falei há pouco, né? Mas esses tempos eu li sobre a história de um cara chamado Estéfanas. Vocês já ouviram? Alguém já ouviu sobre esse cara na Bíblia? Tem só uns 2 versículos sobre ele. Ele e a casa dele morava num lugar assim que só tinha hostilidade ao redor, desamor, e ele pôde falar assim como Josué, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E ele foi relevante naquele lugar, eu não lembro agora o texto, sei que é em Coríntios, né? Mas ele foi relevante através da vida dele, aquele lugar hostil em que ele vivia mudou. Outras pessoas começaram a servir ao Senhor por causa dele. Então, talvez você está colocado lá naquele lugar, lá naquele trabalho para você ser bênção. Na dependência do Espírito Santo e de Deus, você pode agir diferente. E você pode mudar o ambiente do seu trabalho, em vez de pedir para Deus te tirar. E às vezes Ele quer que você saia do Egito mesmo, né? Às vezes Ele quer que você saia daquele lugar, porque tem lugares, né, pastor, que a gente tem que bater os pés assim e sair dali, como Jesus nos ensinou. Mas tem lugares que Deus quer usar você para mudar o ambiente. Amém, irmãos? Segunda coisa que nós podemos analisar: a boa administração do trabalho. Como que você administra lá quando você está no seu trabalho? E aí existem 2 extremos que nós precisamos ter cuidado: a idolatria da produtividade e a preguiça, né? Esses dias nós estudamos sobre isso, né? A luta contra o pecado. Na escola bíblica nós falamos sobre a preguiça, né? Então eu queria só trazer alguns versículos aqui lá em Provérbios, né? Porque a maior parte a gente já falou sobre isso, para que nós pensamos e chegamos a refletir: será que o Osiel não está sendo preguiçoso no trabalho dele? De alguma forma? Pode acontecer, né? Então assim, somos chamados a fugir da ociosidade, mas também a combater o vício no trabalho, que é chamado de workaholics, né? Que leva ao esgotamento, a síndrome de burnout, muito perigoso, e também a negligência espiritual. Muitas vezes, quando nós estamos numa correria louca, desenfreado no trabalho, a gente esquece um pouco de Deus. A gente acha que o dia de 24 horas é pouco demais, e a gente não tem tempo para falar com o Senhor, né? Então é um grande perigo. O trabalho, ele deve glorificar a Deus e não ocupar o seu lugar. Já conheceram alguém que o trabalho é um Deus para ele? Né? Que confia na obra das suas mãos mesmo, só no seu trabalho, e não na dependência, na provisão do Senhor? Então, irmãos, a preguiça, ela é tratada, né? O Provérbios, ele faz um raio-x sobre esse comportamento preguiçoso,
E a ideia é que nós sejamos afastados dessa mentalidade destrutiva. Se você tiver a sua Bíblia aberta aí, por favor, Provérbios 6:6, nós vamos ler uns textos ali sobre, dentro de Provérbios mesmo. O preguiçoso, ele é um tolo sem iniciativa. Olha só. Ele precisa olhar para a natureza para aprender o básico. Esse versículo vai dizer muito sobre o que nós sempre falamos, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Não é isso? Nós sempre falamos sobre isso, né? Então o texto de 6:6 vai dizer assim, ó, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. A formiga, muitas das vezes, ela carrega o dobro do seu peso, né, atual. Ela está sempre trabalhando, ela não deixa passar a estação correta de plantar, de colher, de trazer, né? Então, um dos ensinamentos da palavra de Deus, nós precisamos olhar para a natureza e ver como ela é ativa, né? Outra coisa, o preguiçoso tem severa falta de atitude. Provérbios 6:9, né? O preguiçoso, ele vive adiando o começo. E o texto vai dizer assim, ó, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Né? Então, às vezes, nós nos pegamos assim. E vamos lá para outros textos, que tem vários aqui. 10:26. O preguiçoso, ele provoca mal-estar ao seu redor. Empregar ou liderar alguém preguiçoso é muito complicado, irmãos. Como o vinagre, olha o que diz o texto, como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Né? Quando você lidera alguém preguiçoso, é como se você sentisse isso. Outro texto, Provérbios 13:4, ele vive de ilusão e não prospera. O desejo dele fica só na mente. Ele pensa, tem várias ideias, mas ele não age, né? A palavra vai dizer para nós assim, ó, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. Amém, irmãos? Então, aqueles que são diligentes, né, que são zelosos, que são ativos, né, eles são satisfeitos seus desejos. Mais um texto, Provérbios 19:24. O preguiçoso exige dos outros e não termina o que começa. A ponto do texto ironizar. O preguiçoso põe a mão no prato, mas não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Ele quer o resultado, mas não quer o esforço do processo. Né? Ele quer ver os resultados, mas ele não coloca a mão para o trabalho. Provérbios 24. O preguiçoso, ele não tem a visão do futuro, ele deixa de plantar na hora certa. O texto vai dizer, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita ele procura e nada encontra. Quem não planta, não. E o último texto, né, que eu queria trazer para vocês, é lá em Provérbios 22:13, o 26:13 também, que, ou melhor, esse eu já li, né? Ah não, tem esse aqui, exatamente. Para o preguiçoso, há perigos lá fora, né? Ah, eu não vou sair de casa porque o texto vai dizer, né, o preguiçoso diz assim, ó, há um leão lá fora. Ele cria situações na cabeça dele. E o outro texto, né, eu serei morto na rua. Irmãos, parece brincadeira, mas é verdade. Infelizmente, no mercado de trabalho, há muitas pessoas preguiçosas. Eu trabalhei numa empresa, acho que na primeira empresa registrada que eu trabalhei, era muita gente, eram uns 200 funcionários, era uma empresa de costura, né? Para quem não sabe, eu já fui costureiro, né? E ali, quando a gente entrava no banheiro para, né, fazer as necessidades, chegava lá, tinha uns 10 cabras lá, tudo passando tempo. Né? Ficava lá meia hora, 20 minutos no banheiro, né? E o que nós trazemos para nós isso? Isso é roubar o nosso patrão. Que nenhum de nós façamos uma coisa dessa. Quando nós ganhamos para trabalhar naquele horário e nós ficamos ociosos, matando o tempo, matando o trabalho, nós não estamos fazendo conforme a palavra do Senhor diz. Nós estamos roubando o nosso patrão, né? Então é um ensino para nós, às vezes nós estamos agindo como preguiçosos. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e pegarmos esse ensinamento. Quando eu falei há pouco que às vezes Osiel está sendo preguiçoso, na primeira mensagem do pastor, eu fiquei pensando numa frase que alguns clientes falavam para mim, né? Eles falavam assim, nossa, você tem bastante coisa aqui, né? Muita coisa você tem nessa loja, né?
E eu sempre aprendi desde criança a trabalhar. Eu acho que eu com uns 8 anos, o meu irmão Oséias com uns 10 anos, a gente já estava na banquinha do pai, né? A gente já estava ali aprendendo com ele, ajudando ele no trabalho, né? E eu acho que com uns 12 anos, 13 anos, o meu irmão já era funcionário, né? Foi funcionário inclusive, acho que do Anésio, né? Que dorme no Senhor, né? O irmão do Isaías, do G. E a gente aprendeu muito com o nosso pai, eu aprendi também muito com o meu irmão, né, a trabalhar desde novo. E com ele, mais especificamente, eu aprendi a comprar as coisas, a ter as coisas na loja, nunca dizer não para o cliente. Só que daí os clientes falavam, você tem muita coisa, eu pensava como um elogio, né? Eu tenho muita coisa aqui. Quando o pastor ele pregou sobre essa questão, né, da gente administrar, eu pensei, mas será que não, aos olhos do cliente, esse elogio que para mim pode ser, ele está querendo dizer o seguinte, cara, está muito poluído isso aqui. Tem muita coisa, eu não consigo enxergar, né, tudo que você tem aqui. Eu comecei a colocar a mão na massa ali. Teve um domingo que eu fui trabalhar, que eu cheguei de manhã, saí, né, 6 horas da tarde de lá, fiquei o dia inteiro organizando a loja. Talvez para mim, no meu olhar, as pedras do muro estavam todas caídas, né? Havia erva daninha em todo canto. Eu parei lá e comecei a organizar. Coloquei um novo móvel lá, comecei a organizar a mercadoria. Ainda não estou satisfeito com o que eu fiz, mas hoje, quando eu entro na loja, eu me sinto bem satisfeito, porque em todo lugar que o cliente andar, ele pode ver a mercadoria. Então tem ensino para nós, irmãos, hoje. Amém? Então que nós podemos olhar para nós, será que o Osiel não está sendo um preguiçoso no trabalho dele? Acha que está tudo bem, que aos meus olhos estava organizado, mas tem tanta coisa, mesmo organizado, parece bagunçado? O texto da palavra de Deus lá em Salmo 127, 2, nos traz um importante ensino nessa questão, né? Deixa eu voltar aqui, irmãos. Falamos sobre preguiça, agora nós queremos falar sobre o excesso também de trabalho, ok? A Bíblia e a medicina concordam que o excesso de trabalho adoece o corpo, a mente e o espírito. O ativismo desenfreado ignora os limites humanos criados por Deus. O ativismo, né, ignora a criação de Deus, que precisa ter um tempo para descanso e tudo, gerando consequências graves. O texto de Salmo 127, versículo 2, vai nos ensinar, irmãos, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eu li esse texto, eu fiquei pensando, o que ele está me ensinando? Às vezes eu saio tão cedo para trabalhar, né, de madrugada, volto tarde da noite, e quando eu vou comer o pão das dores, por quê? O pão do sofrimento, o pão do trabalho em excesso, a gente não consegue realmente saborear aquilo que nós estamos recebendo, né, do Senhor, que é o pão de cada dia, mas aos seus amados Ele dá o sono, ou seja, a paz, o descanso. Nós precisamos compreender que há tempo para tudo, né? E o tempo de descanso é essencial, né? Então nós precisamos trazer isso para nós, não trabalhar demais. Deus não nos criou como uma máquina biológica de produção contínua. Quando ultrapassamos os limites físicos, o corpo cobra o preço através de, aí a questão, né, da saúde mental, né, o esgotamento mental extremo, conhecido pela síndrome de burnout, problemas cardiovasculares, distúrbios crônicos do sono, baixa imunidade corporal, e lembrarmos que nós somos templo do Espírito Santo, precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, e isso é uma forma de adoração a Deus, quando nós cuidamos do nosso corpo. Precisamos cuidar para que o nosso trabalho não vire um ídolo. Trabalhar é uma bênção, mas o trabalhismo é um termo usado para mostrar idolatria no trabalho. É um pecado de autossuficiência. É como se você dissesse assim, eu preciso trabalhar porque tudo depende das minhas mãos, do que eu faço, e não na dependência do Senhor. É um perigo isso, irmãos, acharmos que nós somos autossuficientes, né? Nós não dependemos exclusivamente do nosso esforço, mas a mão provedora do Senhor, amém? Mas
aí nós perguntamos, como que nós podemos recuperar o equilíbrio hoje dentro do trabalho? Né? Tem 3 coisinhas que eu coloquei aqui. Primeiro, defina limites claros, né? Estabeleça horários fixos para o teu trabalho. Mês agora passado eu trabalhei bastante, mas eu não abri mão do meu horário de trabalho. Né? Eu chego na loja às 7h30 e às 6h30 eu estou indo embora. Todos os dias, salvo a sexta-feira, né? Que é às 5h30. Mas é importante a gente analisar isso. Né? Quando a gente é dono do nosso trabalho, a gente quer trabalhar mais, quer aproveitar um pouco do tempo. Só que isso vai atrapalhando a nossa vida física e espiritual. Nós precisamos cuidar com isso. Deu 5h30, os meus status lá de divulgação dos meus produtos, eu vou lá e apago cada um deles. Cessou. Né? Você que trabalha no escritório, cuidado, não responda e-mails, não, né? É um momento da gente desligar. Deus nos deu o sábado para que a gente possa usufruir. Então, o descanso também, estar em casa, desconecte as telas, né? Cuidado com isso, às vezes a gente fica muito conectado no trabalho através das telas, quem faz home office tem esse cuidado. E aí, Gênesis 2:2, o próprio Deus descansou no 7º dia, né? Que é aquilo que eu tinha falado. Precisamos santificar o nosso descanso. Não apenas no sábado, que já é criado para o nosso bem. Mas quando nós chegamos em casa, se desligue do seu trabalho. Viva um momento em família. Tenha o seu devocional com Deus. Amém, irmãos? Temos que cuidar com cada detalhe. Então, desconecte as telas, limites claros, né, no seu trabalho e descanso. E última coisa, que confiança na graça. Dormir em paz é uma declaração de fé na soberania de Deus. Amém? E última parte, já caminhando para o final, é sobre o tempo. E o tempo passou, né? E o tempo passa. Por fim, interligado ao trabalho está o tempo. Há um provérbio popular verídico que diz: o tempo é um milagre que não se repete. Precisamos viver intencionalmente cada momento que nós temos do dia. O Salmo 90, ele descreve a fragilidade da nossa vida temporal com metáforas urgentes. Nossa existência terrena é como a correnteza rápida de um rio, como o cochilo curto da tarde, como uma flor do campo que murcha rápido, como um conto ligeiro que se lê assentado. Né? Provérbios 90, 5, 6 e 9. O tempo passa rápido demais. E o que nós podemos fazer para usar bem esse tempo? Algumas dicas da palavra de Deus. Eclesiastes 3, há determinado tempo para cada coisa embaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Precisamos colocar cada um deles. Pedir a Deus a perspectiva. Salmo 90, 12, vem falar para nós contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, valorizar tudo que nós temos recebido de Deus. Todos os dias. Quando você acorda de manhã, quando você sai para trabalhar, né? Coloque isso diante do Senhor. Salmo 1:2, ter contato constante com a palavra de Deus, que direciona o nosso dia, né? Que vai fazer com que a gente viva um dia de maneira intencional. Definir prioridades cedo. Olha o que diz Eclesiastes 12:11, né? Que vai falar sobre lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Cadê os jovens aqui? Já pensem sobre isso, né? Já criem essa prioridade para a vida de vocês. É nessa faixa de idade que nós vamos criando os nossos princípios, para onde a gente vai levar a nossa vida. Então não percam a oportunidade de criar essas, né, prioridades. Não adiar a obediência. Hebreus 4:7 vai dizer assim, ó: não endureça o seu coração ou a vossa cerviz. Ouça, aprenda e viva os conselhos de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? E o último deles aqui é focar no reino e no discipulado. Né? Trazendo sardinha para nós, né, pastor? Discipulado é essencial, irmãos. O Senhor Jesus nunca nos chamou para várias outras coisas que nós fazemos, mas Ele chamou para a gente ser e fazer discípulo, né? Então que nós possamos fazer isso. Mateus 6:33, né, vai dizer para nós: buscai primeiro o reino de... Nós estamos preocupados com tantas coisas nessa vida, e às vezes a gente deixa de lado o que é essencial, que é o reino de Deus, né? 2 Timóteo também vai dizer para nós, 4:2, pregai a palavra, esteja preparado a tempo e fora de...
Precisamos em todo tempo viver a palavra do Senhor. Ser um bom mordomo de tempo significa priorizar a participação de cada um de nós no pequeno grupo, né? Nos momentos de cultos oficiais da igreja, no discipulado. De repente tem alguém no seu trabalho que é uma pessoa muito difícil de lidar. Aí, Deus está te dando a oportunidade de discipular alguém no teu trabalho. Discipula ele. Tem dificuldade, como que eu vou discipular? Nós temos um braço do Ministério de Ensino aqui na igreja, de discipulado. Conversa com a gente pode ajudar, direcionar você para discipular alguém no seu trabalho. Então nós precisamos entender que é o reino em primeiro lugar, irmãos. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Administrar o tempo é uma responsabilidade nossa que somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Então precisamos fazer isso, né, e entendendo o nosso propósito. A pergunta é: temos sido fiéis com o nosso tempo? Você tem sido fiel com o seu tempo? Você tem coragem de falar que você não teve tempo para isso ou para aquilo? Deus criou o dia com 24 horas. E ao final de cada um deles, o que ele disse? E viu Deus que era? O dia com 24 horas é bom, irmãos. E se a gente estabelecer essas prioridades, não vai faltar tempo para o que é importante. Então cuide com isso. Não deixe para depois. Uma das direções que levam à preguiça é procrastinação. Né? Então que a gente não seja visto pelas pessoas lá fora como aquele que procrastina, que deixa para depois. Cuide dos negócios, né, da sua casa. Faça o que é preciso. E já concluindo, tem uma frase muito interessante do René Padilha, que é um teólogo, que ele diz assim, missão é ação que exige explicação. Então, toda a ação que você tem lá no seu trabalho, que você tem na mordomia do tempo, vai exigir uma explicação de alguém. Aí está a oportunidade de você falar. Como que você consegue fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Sabedoria que vem do Senhor. Amém? Mas o Senhor, como assim? Como é esse relacionamento? Irmãos, nós precisamos lá no nosso trabalho pregar o Evangelho. Com as nossas atitudes, com a nossa honestidade, né, com a nossa sinceridade. E aí o Senhor vai nos dar oportunidades grandes, né, de poder falar do seu Evangelho. Essa frase defende que a conduta prática e o serviço da igreja no mundo deve ser tão impactante que forcem as pessoas a perguntar o motivo daquela ação, né? Exige explicação. Eu gostaria que você fechasse o seu olho agora e fizesse algumas perguntas para você mesmo. As perguntas que eu vou fazer, você reflita sobre isso. Para encerrar, irmãos, essa parte, você tem dependido da verdade do Senhor Jesus em suas decisões e rotinas profissionais? Ou tem agido por conta própria? Você tem sido um exemplo em seu trabalho? Você tem certeza absoluta de que não tem sido preguiçoso em alguma área da sua vida? Ou está mantendo o equilíbrio entre o trabalho e o descanso? Você tem conseguido equilibrar o tempo, evitando distrações e mantendo o foco no importante? Reino, família, trabalho e descanso? Os meios de comunicação modernos, a televisão, a internet, têm sido ferramentas úteis ou grandes ladrões do tempo que Deus te deu? Continue com seus olhos fechados. Eu gostaria de orar por você e com você. Senhor Deus, poderoso Pai. Senhor, foi falado aqui a Tua palavra, Senhor. Senhor, não são conselhos meus, ó Pai, mas a Tua palavra nos dá conselhos, Pai, maravilhosos, para a gente viver de maneira intencional cada tempo, onde nós estamos. Hoje a Tua palavra também nos trouxe através, Senhor, da escola bíblica, onde é a nossa lida, onde é o nosso job. Será que é nosso ambiente de trabalho, Senhor? Será que é lá para nós pregarmos o Teu Evangelho, fazermos discípulos? Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um de nós que aqui estamos. Cada um que veio aqui pela primeira vez, Senhor, que a Tua palavra encontre dentro desses corações, ó Pai, um lugar especial para dar vontade e prazer de viver essa palavra, administrar de maneira, Senhor, que todos os dias sejam satisfeitos, ó Pai. Possa concluir o dia e cada um de nós possamos dizer obrigado, Senhor, porque hoje foi produtivo.
Hoje eu pude trabalhar, eu pude amar as pessoas, eu pude fazer as coisas pela minha família. Eu tive tempo contigo, Senhor. Eu estive na tua presença, Senhor, falando contigo. Eu pude ir no PG à noite. Eu pude voltar para casa e ainda conversar com a minha família. Vocês viram aquilo que nós aprendemos no PG? Vamos praticar, vamos nos desafiar a viver isso. Ô Senhor, a tua palavra é clara, e que cada um de nós possamos buscar em primeiro lugar o teu reino, e a tua promessa é fiel, Senhor. Todas as outras coisas que o mundo corre atrás, Senhor, vão ser acrescentadas na nossa vida, porque o Senhor é o provedor, o Senhor é dono de todas as coisas, e o Senhor age com graça e bondade na vida de cada um de nós. Olha, Senhor, para cada família, Pai. Olha para cada um dos teus filhos aqui nesta manhã, Senhor, e que todos nós possamos viver essa boa administração, e entendendo, Senhor, que sem Ti nós não podemos fazer nada, e que somos dependentes de Ti, Pai. Abençoa e conduz cada um de nós, e que nesse Teu santo sábado, Senhor, nós possamos viver esse descanso, viver a santificação, viver em família, e ser, Senhor, um tempo agradável diante da Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, completa essa palavra na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.